Menina resgata rinoceronte doente por pena sem saber que ele guardava algo incrível. Helena Santos viu os adultos balançando a cabeça com desaprovação quando chegou correndo em casa naquela tarde quente de abril. A menina de 9 anos não entendia por que todos reagiam assim quando falava sobre o rinoceronte ferido que havia encontrado próximo à cerca da reserva natural do Cerrado, onde seu avô Joaquim trabalhava há mais de 30 anos. "Vovô, por favor, você precisa ver ele", implorou Helena, puxando a manga da camisa surrada do veterinário aposentado. "Ele está respirando muito devagar e tem machucados nas patas. Parece que está sofrendo muito." Joaquim afastou suavemente a mão da neta, seus olhos cansados evitando o olhar esperançoso da criança. "Helena, já conversamos sobre isso. Rinocerontes feridos são perigosos. Você não pode se aproximar deles, entendeu?" "Mas, vovô, você sempre me ensinou que devemos ajudar os animais que estão sofrendo. Você não foi veterinário a vida toda para isso?" O homem de cabelos grisalhos suspirou profundamente. Suas mãos trêmulas apertaram o braço da cadeira de balanço, onde passava a maior parte dos dias desde que se aposentara 5 anos atrás. "Isso é diferente, minha filha. Muito diferente." Mariana Santos entrou na varanda da pequena casa de madeira naquele momento, ainda vestindo o uniforme azul da clínica veterinária, onde trabalhava como assistente. A viúva de 32 anos carregava uma expressão preocupada no rosto delicado, os cabelos castanhos presos em um coque desfeito após um dia longo de trabalho. "Helena, o que foi que eu te falei sobre ficar rondando a cerca da reserva?" disse Mariana, colocando as compras sobre a mesa. "É perigoso, filha. Você não pode continuar fazendo isso." "Mas, mãe, o rinoceronte precisa de ajuda. Ele está sofrendo e ninguém está fazendo nada." Mariana trocou um olhar rápido com o pai. Havia algo nos olhos de Joaquim que ela conhecia bem, uma dor antiga que sempre aparecia quando o assunto envolvia animais feridos em situações perigosas. "Helena, vai lavar as mãos para o jantar. Conversamos sobre isso depois", disse Mariana, tentando encerrar o assunto. A menina subiu para o quarto com os ombros caídos, mas sua mente fervilhava com pensamentos sobre o animal que havia encontrado. Pela janela podia ver ao longe as luzes da reserva e imaginar o rinoceronte solitário, ferido e sem ninguém para cuidar dele. Naquela noite, depois que todos dormiram, Helena desceu as escadas silenciosamente. Pegou alguns panos limpos da cozinha e uma garrafa de água, colocando tudo em uma mochila pequena. Sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia tirar da cabeça a imagem do animal sofrendo. A caminhada até a cerca da reserva levava 15 minutos pelo campo. A lua cheia iluminava o caminho de terra, e Helena seguiu as pegadas que havia memorizado durante o dia. Quando chegou ao local, encontrou o rinoceronte na mesma posição, deitado próximo a uma árvore seca. O animal era imenso, muito maior do que Helena havia imaginado quando o viu pela primeira vez. Sua pele cinzenta estava coberta de ferimentos, principalmente nas patas dianteiras. Os olhos pequenos pareciam apáticos, e a respiração era irregular. "Oi, grandão", sussurrou Helena, mantendo uma distância segura. "Vim te ver de novo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." O rinoceronte ergueu ligeiramente a cabeça ao ouvir a voz suave. Helena molhou um dos panos na água e, muito devagar, se aproximou mais. Suas mãos pequenas tremiam, mas a compaixão era maior que o medo. "Vou só refrescar você um pouquinho, tá bom?", murmurou, estendendo o pano molhado em direção ao focinho do animal. Para sua surpresa, o rinoceronte não se moveu. Permitiu que Helena passasse o pano molhado ao redor de sua cabeça, parecendo até se acalmar com um gesto delicado. Helena repetiu esse ritual por 3 noites consecutivas. A cada visita, sentia que o animal a reconhecia e esperava por ela. Mas na 4ª manhã foi flagrada pelo avô, que acordara cedo e notara sua ausência. "Helena!", gritou Joaquim, chegando ao local com o rosto vermelho de raiva e preocupação. "O que você pensa que está fazendo?"
A menina se afastou rapidamente do rinoceronte, que se agitou com o tom alterado do homem. Vovô, eu só estava ajudando ele. Ele não é perigoso. Olha como fica calmo comigo. Você não entende nada, explodiu Joaquim, pegando a neta pelo braço e a puxando para longe. Rinocerontes feridos são imprevisíveis. Eles podem atacar sem aviso. Durante o caminho de volta para casa, Joaquim contou a Helena sobre um colega veterinário que havia perdido há muitos anos. Dr. Fernando era meu melhor amigo e parceiro. Ele tentou ajudar um rinoceronte ferido e não conseguiu voltar para casa, para a família dele. Por isso você não pode se aproximar desses animais quando estão machucados, Helena. É muito perigoso. A menina caminhou em silêncio, mas por dentro questionava a história do avô. O rinoceronte que ela visitava parecia tão manso, tão grato pelos cuidados. Como poderia ser perigoso? Quando chegaram em casa, Mariana os esperava na varanda, claramente preocupada. Pai, onde vocês estavam? Helena não estava no quarto e... Ela estava na reserva, cuidando do rinoceronte ferido, disse Joaquim, ainda alterado. Mariana, você precisa conversar seriamente com ela. Isso não pode continuar. Mariana sentou Helena na cozinha para uma conversa franca. Filha, eu sei que você quer ajudar o animal, mas precisa entender que isso é muito perigoso. Seu avô sabe do que está falando. Mas, mãe, o vovô nem foi ver o rinoceronte. Como ele pode ter certeza de que é perigoso? O animal está sofrendo e ninguém está fazendo nada. Helena, existem pessoas especializadas que cuidam desses casos. Não é nossa responsabilidade. Que pessoas? Onde estão essas pessoas? Já faz 4 dias que o rinoceronte está lá e ninguém apareceu. Mariana não soube responder. A verdade era que a reserva enfrentava problemas financeiros há anos e os poucos funcionários mal conseguiam cuidar das tarefas básicas. Animais feridos como aquele rinoceronte costumavam ser deixados à própria sorte, a menos que representassem uma ameaça direta às instalações. Você está proibida de sair desta casa sozinha, entendeu? Declarou Mariana, tentando soar firme. Se eu descobrir que você voltou lá, vai ficar de castigo por 1 semana. Helena subiu para o quarto sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Pela janela, observou a direção da reserva, imaginando o rinoceronte sozinho mais uma vez. Decidiu que precisava encontrar uma forma de convencer os adultos a ajudarem o animal. Na manhã seguinte, Helena acordou com vozes alteradas vindas da cozinha. Desceu as escadas silenciosamente e ouviu Joaquim conversando com Carlos, um dos guardas da reserva. A situação está complicada, Joaquim, dizia Carlos. A diretora está pressionando para resolvermos logo a questão do rinoceronte. Ela tem medo de processos se alguém se machucar. O que vocês pretendem fazer? Perguntou Joaquim. Vamos chamar os especialistas da capital. Provavelmente vão recomendar o sacrifício. É o mais seguro. Helena sentiu o coração disparar. Sacrifício? Eles iam sacrificar o rinoceronte que ela tanto cuidara? Quando isso vai acontecer? Questionou Joaquim. Amanhã ou depois. Depende de quando os especialistas conseguirem chegar. Helena não conseguiu ouvir mais nada. Subiu correndo para o quarto, desesperada. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Os adultos haviam tomado uma decisão e ela era apenas uma criança de 9 anos. Naquela tarde, enquanto Mariana trabalhava e Joaquim cochilava na varanda, Helena decidiu explorar o sótão da casa. Talvez encontrasse algo que a ajudasse a entender melhor por que o avô tinha tanto medo de rinocerontes feridos. O sótão era empoeirado e cheio de caixas antigas. Helena procurou até encontrar uma caixa marcada com o nome Dr. Fernando Oliveira, veterinário. Dentro, havia fotografias antigas, diplomas e alguns diários escritos à mão. Helena abriu um dos diários com cuidado e começou a ler as anotações de Fernando. As páginas contavam sobre casos veterinários, incluindo vários envolvendo rinocerontes. Mas foi uma anotação específica que chamou sua atenção. 15 de março de 1998, Joaquim e eu conseguimos salvar o filhote de rinoceronte que encontramos órfão. Foi um trabalho difícil, mas recompensador. O pequeno respondeu bem ao tratamento e já está se integrando com outros animais da reserva,
Joaquim estava radiante. Ele tem um talento natural para lidar com esses animais. Helena continuou lendo e encontrou mais anotações sobre os sucessos que Fernando e Joaquim tinham trabalhando juntos com rinocerontes. Era confuso. Se eles eram tão bons com esses animais, por que Joaquim tinha tanto medo agora? Ela folheou até as últimas páginas do diário e encontrou a entrada final. 28 de agosto de 1998. Hoje foi o dia mais difícil da minha carreira. Encontramos um rinoceronte adulto ferido por armadilhas ilegais. Joaquim queria esperar ajuda, mas o animal estava sofrendo muito. Decidi intervir sozinho. Durante o procedimento, senti uma dor forte no peito. Joaquim teve que terminar o trabalho sozinho enquanto eu... Espero que ele entenda que não foi culpa dele. Os rinocerontes não são perigosos quando se sabe como lidar com eles. Joaquim sabe. Espero que ele continue nosso trabalho. Helena arregalou os olhos. Fernando não havia sido atacado pelo rinoceronte. Ele havia tido um problema de saúde durante o resgate. Mas pelo jeito, Joaquim se culpava pelo que aconteceu. Naquela noite, Helena esperou que todos dormissem e desceu para conversar com o avô, que ainda estava acordado na varanda, olhando as estrelas. Vovô, posso te fazer uma pergunta? Joaquim se virou surpreso de vê-la acordada. Claro, minha filha. O que foi? Por que você parou de ser veterinário? A pergunta pegou Joaquim desprevenido. Ele demorou alguns segundos para responder. Porque eu envelheci, Helena. Chegou a hora de me aposentar. Mas você não era velho quando parou. Mamãe me contou que você se aposentou quando eu tinha 4 anos. Você ainda era novo. Joaquim suspirou profundamente. É complicado, Helena. Às vezes acontecem coisas que fazem a gente repensar nossas escolhas, como o que aconteceu com o Dr. Fernando. O rosto de Joaquim ficou pálido. Ele se virou completamente para encarar a neta. Como você sabe sobre Fernando? Encontrei os diários dele no sótão, confessou Helena. Vovô, ele não foi atacado pelo rinoceronte, foi? Ele teve um problema no coração. Joaquim fechou os olhos com força, como se tentasse afastar memórias dolorosas. Helena, você não entende. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, se eu tivesse insistido para esperarmos ajuda, Fernando ainda estaria vivo. Mas vovô, nos diários ele escreveu que rinocerontes não são perigosos quando se sabe como lidar com eles. E ele escreveu que você sabe. Isso foi há muito tempo, Helena. Eu esqueci muita coisa. Você não esqueceu. Ontem, quando você me buscou na reserva, você sabia exatamente como se aproximar do rinoceronte sem assustá-lo. Você ainda lembra. Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo. Helena se aproximou e pegou a mão rugosa do avô. Vovô, eles vão sacrificar o rinoceronte amanhã. Você é a única pessoa que pode salvá-lo. Helena, eu não posso. É muito arriscado. Mas e se não for? E se você for lá apenas para examinar ele de longe? Só para ter certeza de que não tem jeito mesmo? Joaquim olhou para os olhos suplicantes da neta. Havia algo na forma como Helena falava sobre o rinoceronte que o intrigava. A criança parecia ter estabelecido uma conexão especial com o animal. Está bem, disse ele finalmente. Amanhã cedo, antes dos especialistas chegarem, eu vou dar uma olhada. Mas você fica longe, entendeu? Helena assentiu entusiasmada, mas por dentro já planejava como poderia ajudar. Na manhã seguinte, Joaquim acordou Helena antes do sol nascer. Se vamos fazer isso, tem que ser agora, disse ele, vestindo uma camisa velha de veterinário que não usava há anos. Eles caminharam juntos até a reserva. Joaquim carregava uma maleta médica empoeirada que havia permanecido guardada desde sua aposentadoria. A cada passo, suas mãos tremiam um pouco mais. Quando chegaram ao local, encontraram o rinoceronte na mesma posição dos dias anteriores. Mas Joaquim notou algo que Helena, inexperiente, não havia percebido. Helena, olha aquela marca no chifre dele. Você viu isso antes? Helena se aproximou um pouco mais e observou o chifre do rinoceronte. Havia uma pequena cicatriz em formato de Killprey na base. Não tinha prestado atenção, vovô. Por quê?
Joaquim se aproximou cautelosamente do animal, que ergueu a cabeça ao vê-lo. Por alguns segundos, homem e rinoceronte se observaram mutuamente. Não pode ser, murmurou Joaquim. O que foi, vovô? Essa marca... Fernando e eu fizemos essa marca. Era nosso jeito de identificar os animais que salvávamos. Joaquim se abaixou lentamente, mantendo as mãos visíveis para o rinoceronte. Se for quem eu penso que é, este é o filhote que Fernando e eu salvamos há 25 anos. Helena observou com admiração enquanto o avô se aproximava cada vez mais do animal. Suas mãos não tremiam mais. Era como se uma memória antiga tivesse despertado e devolvido sua confiança. Olá, velho amigo, disse Joaquim suavemente, estendendo a mão em direção ao rinoceronte. O animal cheirou a mão de Joaquim e, para a surpresa de Helena, encostou o focinho na palma dele como se o reconhecesse. É ele mesmo, suspirou Joaquim, com os olhos marejados. Fernando ficaria orgulhoso de ver como ele cresceu. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Joaquim examinou os ferimentos do rinoceronte com cuidado. Suas mãos experientes corriam sobre as patas feridas, verificando a profundidade dos cortes e a possível infecção. Estas são marcas de armadilhas ilegais, murmurou Joaquim. Alguém está caçando na reserva. Caçando? Perguntou Helena. Mas isso é proibido, não é? Sim, filha. Mas infelizmente ainda acontece. Os caçadores usam armadilhas para capturar os animais e vender partes do corpo deles, como os chifres dos rinocerontes. Joaquim continuou o exame e fez uma descoberta perturbadora. Helena, olha como ele está posicionado. Está protegendo alguma coisa naquela direção. Helena seguiu o olhar do avô e notou que o rinoceronte estava sempre de frente para uma área específica do terreno, próxima a uma formação de pedras. O que você acha que ele está protegendo, vovô? Não sei, mas rinocerontes são territoriais. Eles só se comportam assim quando estão defendendo algo muito importante. Naquele momento, ouviram vozes se aproximando. Carlos estava chegando com 2 homens de uniforme bege, provavelmente os especialistas da capital. Joaquim, gritou Carlos, o que vocês estão fazendo aqui? Joaquim se levantou lentamente, mantendo uma mão sobre o rinoceronte para tranquilizá-lo. Carlos, este rinoceronte não precisa ser sacrificado. Ele pode ser tratado. Um dos especialistas, um homem alto de bigode grisalho, se aproximou com ceticismo. Senhor Joaquim, imagino. Sou o Dr. Roberto, veterinário especialista em fauna selvagem. Temo que o senhor não esteja qualificado para avaliar a situação. Eu trabalhei com rinocerontes por mais de 30 anos, respondeu Joaquim, tentando controlar a irritação. Este animal está ferido, mas não é perigoso. Ele foi vítima de armadilhas ilegais. Armadilhas ilegais? Questionou Carlos. Não tivemos relatos de caçadores na região. As evidências estão aqui, disse Joaquim, apontando para os ferimentos do rinoceronte. E tem mais. Ele está protegendo alguma coisa. Precisamos investigar antes de tomar qualquer decisão drástica. Dr. Roberto suspirou impaciente. Senhor Joaquim, com todo respeito, mas não podemos arriscar a segurança das pessoas baseado em especulações. O protocolo é claro. Animais feridos de grande porte devem ser sacrificados se representarem risco. Mas ele não representa risco nenhum, exclamou Helena, saindo de trás do avô. Eu cuidei dele por dias e ele nunca tentou me machucar. Dr. Roberto arregalou os olhos. Uma criança esteve se aproximando deste animal? Isso é inaceitável. Carlos, onde estava a segurança da reserva? Doutor, a reserva tem poucos funcionários e uma área muito grande para patrulhar, justificou Carlos, claramente constrangido. Helena se posicionou entre os homens e o rinoceronte. Vocês não podem machucá-lo. Ele é manso e só precisa de cuidados. Helena, saia daí, ordenou o Dr. Roberto. Este animal é imprevisível. Não é verdade, gritou Helena. Olhem. A menina se aproximou do rinoceronte e colocou a mão sobre sua cabeça.
O animal permaneceu calmo, apenas observando os adultos com seus olhos pequenos e inteligentes. Veem, ele não é perigoso, ele está sofrendo e vocês querem matá-lo ao invés de ajudá-lo. Joaquim sentiu orgulho da coragem da neta, mas também estava preocupado com a reação dos especialistas. Dr. Roberto, me dê uma chance. Deixe-me tratar este animal. Se em 48 horas ele não mostrar melhora, o senhor pode tomar a decisão que achar melhor. Dr. Roberto olhou para o rinoceronte, que permanecia calmo mesmo com toda a agitação ao redor. É altamente irregular, murmurou ele. Mas admito que o comportamento do animal é surpreendente. Então está decidido? Perguntou Joaquim. 2 condições, disse Dr. Roberto. Primeira, eu supervisionarei o tratamento. Segunda, se houver qualquer sinal de agressividade, encerramos tudo imediatamente. Aceito, disse Joaquim sem hesitar. Carlos pareceu aliviado. Sendo assim, vocês vão precisar de suprimentos médicos. Posso arranjar o que for necessário. Obrigado, Carlos. Helena, você pode ir para casa agora. Eu e Dr. Roberto vamos cuidar daqui. Helena hesitou. Queria ficar e ajudar, mas sabia que já havia causado problema suficiente. Vovô, promete que não vai desistir dele? Joaquim se abaixou para ficar na altura da neta. Prometo, minha filha. Fernando ficaria orgulhoso de nós dois hoje. Helena voltou para casa com o coração mais leve. Encontrou a mãe preparando o almoço, claramente nervosa. Helena, onde vocês estavam? Acordei e não encontrei ninguém. Mãe, o vovô está salvando o rinoceronte. Os médicos queriam sacrificá-lo, mas o vovô conseguiu convencê-los a dar uma chance. Mariana sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Helena, seu avô não mexe com veterinária há 5 anos. Não sei se isso é uma boa ideia. Mas, mãe, você deveria ter visto. Ele examinou o rinoceronte como se fosse ontem que tinha parado de trabalhar, e o rinoceronte reconheceu ele. É o filhote que ele e o Dr. Fernando salvaram há muito tempo. Mariana franziu a testa. Como assim reconheceu? O rinoceronte tem uma marca no chifre que eles fizeram quando ele era pequeno. O vovô ficou emocionado quando percebeu. Durante o almoço, Helena contou tudo para a mãe. As visitas noturnas ao rinoceronte, a descoberta dos diários de Fernando, a conversa com Joaquim na varanda. Helena, você desobedeceu ordens diretas suas e minhas, disse Mariana tentando soar severa. Isso foi muito perigoso. Eu sei, mãe, mas se eu não tivesse feito isso, eles teriam matado o rinoceronte sem nem tentar ajudá-lo. Mariana suspirou. Parte dela estava orgulhosa da compaixão da filha, mas a parte mãe estava apavorada com os riscos que Helena havia corrido. Da próxima vez, você conversa conosco antes de fazer algo assim, está bem? Está bem, mãe. Mas posso ir visitar o vovô na reserva? Quero ver como o rinoceronte está. Podemos ir juntas no final da tarde, concordou Mariana. Quando chegaram à reserva, encontraram Joaquim e Dr. Roberto trabalhando juntos para limpar os ferimentos do rinoceronte. O animal estava mais alerta e até havia se alimentado um pouco. Como ele está? Perguntou Helena, ansiosa. Melhor do que esperávamos, respondeu Joaquim, sem tirar os olhos do trabalho. As feridas não infectaram. Com os antibióticos e cuidados adequados, ele deve se recuperar completamente. Dr. Roberto, que inicialmente estava cético, parecia impressionado. Devo admitir, Sr. Joaquim, que seu conhecimento sobre o comportamento destes animais é excepcional. Este rinoceronte está respondendo ao tratamento melhor do que eu esperava. Muito obrigado, doutor, mas Helena merece o crédito. Se ela não tivesse insistido, perderíamos uma vida valiosa. Helena se aproximou cautelosamente do rinoceronte, que a observou com seus olhos pequenos e mansos. Oi, grandão, sussurrou ela. Está se sentindo melhor? O animal cheirou a mão de Helena e permitiu que ela tocasse levemente em sua cabeça. Dr. Roberto, disse Joaquim, ainda precisamos investigar o que ele está protegendo ali naquela área. Tem razão. Vamos dar uma olhada. O grupo se dirigiu para a área próxima às pedras que o rinoceronte não parava de vigiar. Joaquim e Dr. Roberto examinaram o terreno com cuidado, procurando pistas. Aqui, disse Dr. Roberto,
apontando para algumas marcas no solo. Pegadas de um rinoceronte menor. Muito menor, confirmou Joaquim. Provavelmente um filhote. Helena sentiu o coração acelerar. Vocês acham que tem um bebê rinoceronte por aqui? É possível, respondeu Joaquim. Se o filhote estiver ferido ou órfão, isso explicaria por que o macho não quer sair daqui. Eles procuraram por mais de 1 hora, até que Helena, com seus olhos jovens e aguçados, notou algo diferente entre as pedras. Olhem ali, tem alguma coisa se mexendo. Todos se aproximaram com cuidado. Entre 2 pedras grandes, havia uma pequena depressão natural que formava uma espécie de toca, e dentro dela, quase invisível, estava um filhote de rinoceronte. Meu Deus, murmurou o Dr. Roberto. É um bebê de no máximo 3 meses. O filhote estava claramente desnutrido e fraco, mas vivo. Seus olhinhos piscavam lentamente e ele respirava de forma irregular. Onde está a mãe? Perguntou Mariana. Joaquim examinou o local ao redor. Provavelmente foi pega pelos caçadores. O macho assumiu o papel de protetor, o que é muito raro nesta espécie. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele pode ser salvo? Dr. Roberto se abaixou para examinar o filhote. Está desidratado e desnutrido, mas não vejo ferimentos graves. Com cuidados intensivos, há chances. Vamos levá-lo para a clínica da reserva, decidiu Joaquim. Esperem, disse Dr. Roberto. Precisamos ser cuidadosos. Se separarmos o filhote do macho agora, ele pode se tornar agressivo. Tem razão, concordou Joaquim. Vamos tratar o filhote aqui mesmo, próximo ao adulto. Durante as horas seguintes, Joaquim e Dr. Roberto trabalharam para estabilizar o filhote. Helena assistia tudo com admiração, vendo o avô usar toda a sua experiência para salvar 2 vidas. O rinoceronte adulto observava atentamente cada movimento dos veterinários, mas permitia que eles se aproximassem do filhote. Era como se entendesse que estavam ajudando. É incrível, comentou o Dr. Roberto. Nunca vi um rinoceronte macho cuidar de um filhote que não era seu. Fernando sempre dizia que estes animais são mais inteligentes e sensíveis do que as pessoas imaginam, disse Joaquim aplicando soro no filhote. Quando o sol começou a se pôr, o filhote já estava mais alerta e havia conseguido beber um pouco de leite especial que Dr. Roberto havia trazido. Como vamos chamá-lo? Perguntou Helena. Joaquim refletiu por um momento. Que tal, Fernando? Em homenagem ao meu amigo que tanto amava estes animais. Fernando Júnior, sugeriu Helena. Para diferenciar. Fernando Júnior está perfeito, concordou o Dr. Roberto. Durante os dias seguintes, a notícia sobre os rinocerontes se espalhou pela pequena comunidade rural de Alto Paraíso, no interior de Goiás. A história da menina corajosa que salvou um rinoceronte ferido e descobriu um filhote órfão tocou o coração de muitas pessoas. Dona Irene, proprietária da padaria local, começou a levar sanduíches para Joaquim e Dr. Roberto durante os cuidados. Seu Antônio, o dono do posto de gasolina, ofereceu combustível gratuito para os deslocamentos necessários. Até mesmo o Padre Miguel mencionou a história durante a missa de domingo, falando sobre compaixão e cuidado com as criaturas de Deus. Mas nem tudo eram flores. A diretora da reserva, doutora Beatriz Montenegro, estava preocupada com as implicações financeiras da situação. Carlos, disse ela durante uma reunião na administração da reserva, esta história está ganhando proporções que não esperávamos. Temos jornalistas ligando, pessoas querendo visitar os rinocerontes. Não temos estrutura para lidar com isso. Doutora Beatriz, o senhor Joaquim e doutor Roberto estão cuidando de tudo voluntariamente. Não está custando nada para a reserva. Não é só questão de dinheiro, Carlos. É questão de responsabilidade. Se algo der errado, quem vai responder pelos danos? Mas, doutora, os rinocerontes estão melhorando. O filhote já está mais forte e o adulto quase não manqueja mais. Doutora Beatriz suspirou. Era uma mulher prática, acostumada a tomar decisões difíceis para manter a reserva funcionando com recursos limitados. Está bem. Vamos continuar por mais alguns dias. Mas se houver qualquer complicação, encerramos tudo imediatamente. Enquanto isso,
Helena visitava os rinocerontes todos os dias após a escola. Havia se tornado uma espécie de assistente não oficial de Joaquim, ajudando com tarefas simples como preparar os medicamentos e manter o registro de horários. Vovô, disse Helena numa tarde, por que você parou de trabalhar com animais? Você é tão bom nisso. Joaquim estava aplicando pomada nos ferimentos do rinoceronte adulto, que agora permitia o tratamento sem resistência. Quando Fernando partiu, eu me senti responsável. Pensei que se fosse mais cuidadoso, mais experiente, poderia tê-lo salvado. Mas, vovô, nos diários do Dr. Fernando ele escreveu que não foi culpa sua. Ele disse que você sabia lidar com rinocerontes. Eu sei, minha filha, mas às vezes o coração demora para aceitar o que a mente já entendeu. Helena observou o avô trabalhar com tanta dedicação e habilidade. E agora, você vai voltar a ser veterinário? Joaquim sorriu. Não sei, Helena. Talvez seja tarde demais para voltar oficialmente, mas sinto que encontrei minha paixão novamente. Dr. Roberto, que ouvia a conversa enquanto examinava Fernando Júnior, se aproximou. Senhor Joaquim, posso fazer uma proposta? Claro, doutor. Estou montando uma equipe para estudar o comportamento de rinocerontes em cativeiro. Precisamos de alguém com sua experiência. Seria interessado em participar como consultor? Joaquim pareceu surpreso. Eu não sei se estou qualificado para isso. Senhor Joaquim, em todos os meus anos de carreira, nunca vi alguém estabelecer uma conexão tão natural com estes animais. Sua experiência é valiosa demais para ser desperdiçada. Helena pegou na mão do avô. Aceita, vovô. Você pode ajudar outros animais como está ajudando o Grandão e o Fernando Júnior. Joaquim olhou para os dois rinocerontes. O adulto estava quase completamente recuperado e o filhote crescia saudável a cada dia. Está bem, disse ele finalmente. Aceito a proposta. Helena pulou de alegria, mas foi interrompida por vozes alteradas vindas da entrada da reserva. O que está acontecendo? Perguntou o Dr. Roberto. Carlos apareceu correndo. Temos um problema. Encontramos armadilhas ilegais em 3 pontos diferentes da reserva. Os caçadores ainda estão ativos na região. Armadilhas? Perguntou Helena, preocupada. Sim, respondeu Carlos. E pelo tipo de armadilha, eles estão procurando especificamente por rinocerontes. Dr. Roberto ficou tenso. Isso significa que nossos animais ainda estão em perigo. Exato, confirmou Carlos. Doutora Beatriz quer transferir os rinocerontes para uma instalação mais segura o quanto antes. Helena sentiu pânico. Transferir? Para onde? Provavelmente para um zoológico na capital, explicou Carlos. Lá eles estarão protegidos dos caçadores. Mas eles estão bem aqui, protestou Helena. O Grandão e o Fernando Júnior estão felizes juntos. Joaquim colocou a mão no ombro da neta. Helena pode ser a melhor opção para a segurança deles. Não, vovô. Eles pertencem aqui, na natureza. Não podem ser levados para uma jaula. Dr. Roberto tentou explicar. Helena, zoológicos modernos não são jaulas. São ambientes preparados para o bem-estar dos animais. Mas não é a mesma coisa, insistiu Helena, com lágrimas nos olhos. Aqui, eles são livres. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou imaginando o rinoceronte adulto e Fernando Júnior sendo levados embora, separados do ambiente que conheciam. Na manhã seguinte, acordou determinada a encontrar uma solução. Durante o café da manhã, fez uma proposta inesperada para a mãe. Mãe, e se a gente organizasse a comunidade para proteger a reserva? Mariana quase engasgou com o café. Como assim, filha? A gente poderia formar grupos de vizinhos para patrulhar a área. Se todo mundo ajudasse, os caçadores não conseguiriam colocar armadilhas. Helena, isso é muito perigoso. Caçadores ilegais podem ser violentos. Mas, mãe, a gente não precisa confrontar ninguém. Só precisamos estar presentes, mostrar que a comunidade está vigiando. Mariana refletiu sobre a ideia. Era arriscada, mas também mostrava o quanto Helena se importava com os rinocerontes. Vamos conversar com seu avô sobre isso. Quando chegaram à reserva, encontraram Joaquim e Dr. Roberto discutindo os detalhes da transferência com doutora Beatriz. A decisão está tomada, dizia a doutora Beatriz. O transporte será feito amanhã.
Doutora Beatriz, chamou Helena correndo até eles. Tenho uma ideia melhor. A diretora olhou para a menina com paciência forçada. Helena, esta é uma decisão de adultos. Não é algo que uma criança possa entender completamente. Mas, doutora, e se a comunidade inteira ajudasse a proteger a reserva? Se organizássemos grupos de moradores para patrulhar? Doutora Beatriz suspirou. Helena, isso não funcionaria. Precisamos de segurança profissional. Doutora Beatriz, interveio o Dr. Roberto, a ideia da menina não é completamente absurda. Já vi programas de conservação comunitária darem certo em outras regiões. Mas, Dr. Roberto, nossa reserva não tem recursos para coordenar algo assim? Joaquim se aproximou. E se eu coordenasse? Conheço quase todos os moradores da região. Poderia organizar os turnos de patrulha. Pai, disse Mariana, isso é muita responsabilidade, e você não tem mais idade para ficar correndo atrás de caçadores. Eu não correria atrás de ninguém, explicou Joaquim. A ideia seria só manter presença na área. Caçadores evitam lugares onde há movimento de pessoas. Doutora Beatriz balançou a cabeça. É muito arriscado. Se alguém se machucar durante essas patrulhas, a reserva pode ser responsabilizada. Helena se aproximou dos rinocerontes que pastavam tranquilamente próximos um do outro. Fernando Júnior havia crescido consideravelmente e já seguia o adulto por toda parte. Olhem para eles, disse Helena, com a voz embargada. Eles são uma família agora. Se vocês os separarem, o Fernando Júnior vai ficar traumatizado. Dr. Roberto observou os animais com atenção. Helena tem um ponto. O vínculo entre eles é muito forte. Separação forçada poderia causar estresse severo, especialmente no filhote. Mas a segurança deles é mais importante, insistiu doutora Beatriz. Doutora Beatriz, disse uma voz conhecida atrás deles. Todos se viraram e viram Padre Miguel se aproximando, acompanhado de Dona Irene, seu Antônio e vários outros moradores da comunidade. Padre Miguel? Cumprimentou doutora Beatriz, surpresa. O que os traz aqui? Soubemos sobre a situação dos rinocerontes, disse o padre. A comunidade gostaria de oferecer ajuda. Dona Irene se adiantou. Doutora, todos nós ficamos emocionados com a história da Helena e dos rinocerontes. Queremos ajudar a protegê-los. Como assim? Perguntou doutora Beatriz. Seu Antônio explicou. Podemos organizar turnos de vigia. Tenho um radiocomunicador no posto. Posso coordenar as equipes e avisar vocês se aparecer algo suspeito. E eu posso preparar refeições para os voluntários, ofereceu Dona Irene. Padre Miguel completou. Durante a missa de domingo, vou pedir para outras comunidades vizinhas participarem. Quanto mais gente envolvida, mais segura fica a reserva. Helena olhou para a doutora Beatriz com esperança. Veem, a comunidade quer ajudar, os rinocerontes podem ficar aqui em segurança. Doutora Beatriz estava visivelmente tocada pela mobilização da comunidade, mas ainda hesitava. É uma proposta generosa, mas ainda é muito arriscado. Se os caçadores forem armados, doutora Beatriz, interveio o Dr. Roberto, posso contatar colegas que trabalham com conservação. Eles podem nos orientar sobre como organizar esse tipo de programa de forma segura. Joaquim se aproximou da diretora. Beatriz, você conhece esta comunidade há anos. São pessoas de bem que sabem se cuidar. E todos estão genuinamente preocupados com os rinocerontes. A diretora olhou ao redor, vendo os rostos esperançosos da comunidade reunida. Depois, olhou para os rinocerontes, que pareciam alheios a toda discussão, apenas aproveitando o sol da tarde. Está bem, disse ela finalmente. Vamos tentar, mas com condições muito claras. Helena quase gritou de alegria. Primeira condição, continuou doutora Beatriz. Ninguém se aproxima de pessoas suspeitas. Se virem algo estranho, apenas comunicam para as autoridades. Concordamos, disse Padre Miguel. Segunda condição. Dr. Roberto supervisionará a organização do programa para garantir que seja feito de forma segura. Aceito, confirmou o Dr. Roberto. E terceira condição. Se houver qualquer incidente, o programa é encerrado imediatamente e os rinocerontes são transferidos. Entendido.
concordou Joaquim. Helena correu até os rinocerontes e se ajoelhou próximo a Fernando Júnior. Ouviu isso, Fernando? Você e o papai adotivo vão continuar juntos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante as semanas seguintes, a pequena comunidade de Alto Paraíso se transformou. Seu Antônio instalou um sistema de comunicação por rádio que conectava sua casa, a reserva e as casas de alguns voluntários estrategicamente posicionados. Dona Irene organizou um cronograma de refeições para os voluntários que faziam turnos noturnos. Padre Miguel usou a igreja como centro de coordenação, onde mapas da região eram estudados e turnos organizados. Helena se tornou uma espécie de mascote do projeto. Todos os dias após a escola, ia até a reserva verificar como os rinocerontes estavam e ajudar Joaquim com os cuidados veterinários. Vovô, disse Helena numa tarde, você acha que a mamãe do Fernando Júnior estava protegendo ele quando os caçadores chegaram? Joaquim estava medicando uma pequena irritação na pele do rinoceronte adulto. Provavelmente sim, minha filha. Mães rinocerontes são muito protetoras com seus filhotes. E você acha que ela ficaria feliz sabendo que o grandão está cuidando dele? Tenho certeza de que sim. Animais entendem amor e proteção, mesmo que venham de fontes inesperadas. Dr. Roberto, que havia permanecido na região para supervisionar tanto o tratamento dos rinocerontes quanto o programa de patrulhamento comunitário, se aproximou com notícias. Joaquim, Helena, tenho uma novidade importante. O que foi, doutor? Perguntou Helena. O programa de patrulhamento aqui chamou a atenção de uma organização internacional de conservação. Eles querem usar nossa experiência como modelo para outras reservas no Brasil. Joaquim arregalou os olhos. Como assim? Eles ficaram impressionados com como a comunidade se mobilizou para proteger os rinocerontes. Querem documentar tudo e criar um guia para replicar em outros lugares. Helena saltitou de animação. Isso significa que nossa história pode ajudar outros animais? Exato, Helena. E tem mais. Eles ofereceram financiamento para melhorar a infraestrutura da reserva e criar um centro de educação ambiental. Doutora Beatriz, que ouvia a conversa de longe, se aproximou com um sorriso genuíno no rosto. Doutor Roberto, isso é maravilhoso. Com recursos adequados, poderemos expandir nosso trabalho de conservação. E Helena terá um papel especial, continuou o Dr. Roberto. Eles querem que ela conte sua história para crianças de outras regiões, incentivando o envolvimento juvenil em conservação. Helena ficou tímida. Eu? Mas eu sou só uma criança. Exatamente por isso, Helena, explicou a doutora Beatriz. Sua história mostra que idade não importa quando se trata de fazer a diferença. Nos meses que se seguiram, a vida em Alto Paraíso mudou completamente. A reserva recebeu equipamentos novos, câmeras de segurança e até um pequeno laboratório veterinário, onde Joaquim passou a trabalhar oficialmente como consultor. O programa de patrulhamento comunitário se mostrou tão eficaz que não houve mais registros de atividade de caçadores na região. As armadilhas foram removidas e a vida selvagem da reserva começou a florescer. Fernando Júnior cresceu forte e saudável, sempre acompanhado de perto pelo rinoceronte adulto, que todos começaram a chamar carinhosamente de protetor. A conexão entre os dois animais se tornou um símbolo da capacidade de amor e proteção que existe na natureza. Helena, que completou 10 anos em meio a toda essa transformação, desenvolveu um interesse ainda maior pela veterinária. Joaquim começou a ensiná-la conceitos básicos de anatomia animal e comportamento, preparando-a para talvez seguir a mesma carreira no futuro. Vovô, disse Helena numa tarde, enquanto observavam Protetor e Fernando Júnior brincando juntos na área ampla que haviam ganhado com a reforma da reserva. Você se arrepende de ter parado de trabalhar com animais por 5 anos? Joaquim refletiu sobre a pergunta, observando os rinocerontes que haviam mudado sua vida. Não, minha filha. Acho que precisava daqueles anos para processar a perda do Fernando. E se não tivesse parado, talvez não estivesse aqui hoje para viver tudo isso com você.
Você acha que o Dr. Fernando ficaria feliz vendo como as coisas ficaram? Tenho certeza absoluta. Fernando sempre dizia que o mais importante não era salvar um animal, mas inspirar outras pessoas a salvarem mais animais. E é exatamente isso que está acontecendo. Mariana se aproximou deles carregando uma carta. Pai, Helena, chegou correspondência da organização internacional. Helena pegou a carta avidamente e abriu. Vovô, eles querem fazer um documentário sobre nossa história e vão usar o dinheiro arrecadado para criar mais programas como o nosso em outros países. Joaquim sorriu com orgulho. Sua coragem salvou muito mais do que 2 rinocerontes, Helena. Salvou toda uma comunidade e talvez salve muitas outras no futuro. Mas, vovô, eu não fiz nada demais. Só não conseguia deixar o protetor sofrendo. E é exatamente isso que faz você especial, minha filha. Você agiu com o coração, mesmo quando todos diziam que estava errada. Naquela noite, durante o jantar em família, Mariana fez um anúncio importante. Helena, pai, tenho uma novidade. A clínica onde eu trabalho recebeu uma proposta para se associar ao novo Centro de Conservação da Reserva. O que isso significa? Perguntou Helena. Significa que vou trabalhar aqui mesmo, cuidando dos animais da reserva. Não precisaremos mais nos preocupar com dinheiro e poderemos passar mais tempo juntos. Helena abraçou a mãe com força. Isso é maravilhoso, toda a nossa família trabalhando para proteger animais. E tem mais, disse Mariana. Eles ofereceram uma casa nova para nossa família dentro da área da reserva. Poderemos viver próximos aos rinocerontes. Joaquim ficou emocionado. Mariana, isso significa que... Sim, pai. Significa que você pode acompanhar Protetor e Fernando Júnior crescerem todos os dias. E pode continuar trabalhando com o que ama até quando quiser. Naquela noite, Helena olhou pela janela em direção à reserva e pensou em como sua vida havia mudado desde aquela tarde em que encontrou um rinoceronte ferido. O que começou como um simples ato de compaixão se transformou em algo muito maior. Alguns meses depois, durante a inauguração oficial do novo Centro de Conservação e Educação Ambiental de Alto Paraíso, Helena foi convidada a fazer um discurso para as autoridades presentes e as crianças das escolas vizinhas. Quando encontrei o protetor pela primeira vez, disse Helena, um pouco nervosa, mas determinada, eu só queria ajudá-lo porque ele estava sofrendo. Não pensei que era corajosa ou especial. Pensei apenas que era a coisa certa a fazer. As crianças na plateia ouviam atentamente. Mas aprendi que às vezes a coisa certa a fazer parece impossível para uma pessoa sozinha. Foi por isso que precisei da ajuda do meu avô, da minha mãe e de toda a nossa comunidade. Helena olhou para Protetor e Fernando Júnior, que pastavam tranquilamente na área visível do centro. O Protetor me ensinou que Love não tem tamanho ou espécie. Ele adotou o Fernando Júnior, mesmo sem ser pai dele, porque amor é cuidar de quem precisa de cuidado. E meu avô me ensinou que nunca é tarde para recomeçar e que às vezes precisamos enfrentar nossos medos para fazer o que é certo. Helena terminou o discurso olhando para a plateia de crianças. Então meu conselho para vocês é, se virem alguém ou algum animal precisando de ajuda, não pensem se são pequenos demais ou jovens demais para fazer diferença. Pensem apenas em como podem ajudar, porque pequenas ações podem gerar grandes mudanças. O aplauso foi longo e caloroso. Depois da cerimônia, muitas crianças se aproximaram de Helena, querendo saber mais sobre os rinocerontes e como poderiam ajudar na conservação. Dr. Roberto, que havia se tornado diretor científico do centro, se aproximou de Joaquim. Joaquim, você deve estar muito orgulhoso da Helena. Mais do que orgulhoso, respondeu Joaquim. Ela me ensinou que sabedoria não vem apenas com idade, mas com coragem para agir conforme nossos valores. E você, como está se sentindo voltando oficialmente à veterinária? Joaquim olhou para seus instrumentos de trabalho, brilhando novos no laboratório modernizado. Como se tivesse voltado para casa depois de uma longa viagem, Fernando ficaria feliz vendo tudo isso. Tenho certeza de que sim. E tenho certeza de que ficaria ainda mais feliz vendo você mentor de uma nova geração de conservacionistas. Naquela tarde, Helena fez sua visita diária aos rinocerontes. Fernando Júnior,
que agora era quase do tamanho de um rinoceronte adulto jovem, correu até ela assim que a viu. "Oi, Fernando", disse Helena, acariciando o focinho do animal. "Você assistiu meu discurso hoje?" Fernando Júnior cheirou as mãos de Helena e permitiu que ela encostasse a testa em sua cabeça, um gesto de carinho que haviam desenvolvido ao longo dos meses. Protetor se aproximou mais devagar, com a dignidade de um patriarca. Seus ferimentos haviam cicatrizado completamente, e ele irradiava saúde e força. "E você, grandão? Está orgulhoso de como seu filhote adotivo cresceu?" Protetor permitiu que Helena tocasse em sua cabeça, algo que só fazia com ela e com Joaquim. Era como se reconhecesse que foram eles que salvaram sua família. "Sabe de uma coisa?", disse Helena, sentando-se na grama entre os dois rinocerontes. "Vocês me ensinaram que família não é só quem nasce junto, é quem escolhe ficar junto e se proteger." Naquele momento, Joaquim e Mariana se aproximaram. "Como estão nossos amigos hoje?", perguntou Mariana. "Felizes", respondeu Helena. "Acho que eles gostaram da festa de inauguração." Joaquim se sentou ao lado da neta. "Helena, você sabe que daqui a alguns anos Fernando Júnior vai estar grande o suficiente para começar a formar sua própria família?" "Sério, como assim?" "Rinocerontes jovens eventualmente se separam dos pais para encontrar companheiros e ter filhotes próprios. É o ciclo natural da vida." Helena ficou pensativa. "Isso significa que o Fernando Júnior vai deixar o protetor sozinho?" "Não necessariamente sozinho", explicou Mariana. "O plano é trazer outros rinocerontes para a reserva, para formar um grupo social saudável." "Outros rinocerontes?", Helena se animou. "Quando?" "Em alguns meses", disse Joaquim. "Dr. Roberto está coordenando com outras reservas para trazer uma fêmea adulta e talvez outro filhote órfão." "Outro filhote órfão?", Helena se entristeceu. "Isso significa que alguma mamãe rinoceronte vai precisar partir?" Joaquim abraçou a neta. "Infelizmente sim, minha filha, mas significa também que haverá mais bebês para serem salvos por pessoas como você." Helena olhou para Fernando Júnior, que brincava com um galho seco. "Vovô, você acha que quando eu crescer ainda vou conseguir ajudar rinocerontes?" "Tenho certeza de que sim, e provavelmente muito melhor do que hoje, porque terá todo o conhecimento de veterinária que vou te ensinar." "E quem sabe", acrescentou Mariana, "você não se torna a primeira veterinária especialista em rinocerontes da família Santos." Helena sorriu com a ideia. "Dr. Helena Santos, especialista em rinocerontes", disse ela, testando como soava. Eu gostei. Naquela noite, a família jantou na varanda de sua nova casa, de onde podiam ver a área dos rinocerontes iluminada pelas luzes suaves do centro. "Pai", disse Mariana, "você se lembra de quando Helena era pequena e dizia que queria salvar todos os animais do mundo?" "Lembro", sorriu Joaquim. "E você dizia que ela precisava ser realista." "Bem, acho que estava errada", admitiu Mariana. "Talvez ela não possa salvar todos os animais do mundo, mas já provou que uma pessoa determinada pode salvar muito mais do que imaginamos." Helena, que ouvia a conversa enquanto tomava seu leite com achocolatado, se sentiu orgulhosa, mas também reflexiva. "Mãe, vovô, posso fazer uma pergunta?" "Claro, filha", disse Mariana. "Vocês acham que o protetor sabe que sua vida mudou porque ele permitiu que eu o ajudasse?" Joaquim e Mariana trocaram um olhar emocionado. "O que você quer dizer?", perguntou Joaquim. "Quero dizer que se ele não tivesse confiado em mim naquela primeira noite, nada disso teria acontecido. O Fernando Júnior poderia não ter sobrevivido. A comunidade não teria se unido. Você não teria voltado a trabalhar com animais." Helena fez uma pausa, organizando seus pensamentos. É como se o protetor tivesse escolhido confiar nas pessoas certas na hora certa. Joaquim ficou impressionado com a maturidade da reflexão. "Helena, você pode estar certa. Às vezes os animais sentem coisas que nós não conseguimos explicar com palavras." "Como o quê?" "Como bondade genuína, intenção pura, amor verdadeiro. Talvez o protetor tenha sentido tudo isso em você naquela primeira noite."
Helena terminou seu leite e se levantou para se despedir dos rinocerontes antes de dormir. Era um ritual que mantinha todas as noites. Quando se aproximou da cerca, Protetor e Fernando Júnior vieram até ela, como sempre faziam. "Boa noite, grandão", disse ela, tocando suavemente o focinho de Protetor. "Obrigada por ter confiado em mim." "Boa noite, Fernando", disse para o rinoceronte jovem. "Sonhe com coisas boas." Quando voltou para casa, Helena encontrou os pais conversando sobre os planos para o futuro. "E então?", perguntou ela. "Sobre o que vocês estavam conversando?" "Sobre você", disse Mariana. "Sobre como você vai conciliar os estudos com o trabalho aqui na reserva." "Como assim?", Joaquim explicou. "Dr. Roberto sugeriu que você comece um programa especial de estudos, onde parte das suas aulas seria sobre conservação e veterinária, aqui mesmo no centro." "Sério?", Helena mal podia acreditar. "Isso significa que posso estudar cuidando dos rinocerontes?" "Exato", confirmou Mariana. "Você seria como uma estagiária, aprendendo na prática desde cedo." Helena abraçou os pais com força. "Obrigada por acreditarem em mim desde o começo." "Helena", disse Joaquim, "nós não acreditamos em você desde o começo. No começo, tivemos medo pelos riscos que você estava correndo." "Ah", Helena ficou confusa. "Mas você nos ensinou que às vezes vale a pena correr riscos pelas coisas certas, e que idade não determina sabedoria." Mariana completou. "Você nos ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer o que é certo mesmo tendo medo." Helena refletiu sobre essas palavras. "Vocês sabem que eu estava morrendo de medo naquela primeira noite que fui ver o Protetor?" "Claro que sabemos", disse Joaquim. "Mas você foi mesmo assim?" "É", Helena sorriu. "Eu fui mesmo assim." Naquela noite, deitada em sua cama nova, Helena olhou pela janela em direção à área dos rinocerontes. Podia ver as silhuetas de Protetor e Fernando Júnior descansando próximos um do outro. Pensou em como sua vida havia mudado em poucos meses. De uma menina comum que ia à escola e brincava com amigas, havia se tornado parte de um projeto de conservação internacional, mentora de outras crianças e futura veterinária. Mas o mais importante, pensou ela, era que havia aprendido sobre coragem, família e a importância de não desistir daquilo em que se acredita. Antes de dormir, Helena fez uma promessa silenciosa. Continuaria protegendo animais pelo resto da vida, não importa quantos obstáculos encontrasse pelo caminho. E enquanto dormia, sonhou com um futuro onde não haveria mais rinocerontes órfãos, onde todas as comunidades se uniriam para proteger a natureza, e onde cada criança teria a chance de descobrir que pode fazer diferença no mundo. Fim da história. E você? Qual foi sua parte favorita desta história emocionante? Conte nos comentários se você teria tido a mesma coragem da Helena para ajudar o rinoceronte ferido. Se gostou desta história de superação e amor pelos animais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias que vão tocar seu coração. Sua opinião é muito importante para nós.